Olá para todos. A gente vai treinar nessa aula essa propriedadezinha aqui, ó. É a propriedade distributiva. Como é que ela aparece na álgebra? Você vai ver que ela aparece na álgebra o tempo todo, certo? Então é bom que a gente dê uma treinada nela. É propriedade distributiva na álgebra. O que é que diz a propriedade distributiva? O produto de um número, observe que o número aqui é x, né? O produto de um número por uma soma de números, que é o t mais e, é igual à soma dos produtos. Repetindo, produto de um número por uma soma, a soma é t mais e. Isso aqui é igual à soma dos números, o x com t e aqui o x com z, certo? Propriedade distributiva. Você pode visualizar essa propriedade da seguinte forma, ó, aqui do lado esquerdo. Você pode imaginar, você tem um terreno, digamos um canteiro, né? Esse canteiro tem largura x e você dividiu esse canteiro em dois ambientes, em dois pedaços, certo? Um dos ambientes tem tamanho t e o outro menorzinho tem tamanho z, certo? Qual é a área do canteiro inteiro? A área é, você multiplica o x um lado pelo outro, ó, o t mais e. X vezes t mais e. E observe que isso coincide com o lado esquerdo da propriedade distributiva. A área do canteiro todo, x vezes t mais e, certo? E as áreas dos compartimentos? Esse compartimento aqui tem área x vezes t, ó, um lado x vezes o outro t. Esse outro compartimento tem área x vezes z, certo? Se você somar as áreas dos compartimentos, aqui em vermelho, vai dar o lado direito da minha propriedade distributiva, certo? E essa soma coincide com a área do canteiro inteiro, né? Certo? Então, a soma das áreas dos compartimentos é o lado direito da propriedade, ó. A área de um compartimento vezes o outro, certo? O lado esquerdo é a área total do meu terreno, certo? Então, pronto, vamos ver aqui uma aplicação da propriedade distributiva. Aqui eu vou usar a propriedade, ó, aqui da esquerda para a direita, coloquei até uma setinha, certo? Da esquerda para a direita você vai tirar o parênteses. Vamos lá. Aqui aplicando ela, observe que eu tenho aqui um monte de monômios. Aqui fora do parênteses, ou seja, em evidência, eu tenho 7x3 e dentro do parênteses 2x2 e 3. Então vamos aplicar a propriedade da esquerda para a direita. Você multiplica o 7x3 com 2x2, ó, multiplica, né? E multiplica o 7x3 pelo menos 3, certo? Usando a propriedade da esquerda para a direita. Multiplica o 7x3 pelo 2x2, depois multiplica pelo menos 3, ok? Agora vem para cá. 7 vezes 2, 14, certo? x3 vezes x2, produto de potência com a mesma base. Você repete a base x e soma os expoentes, 3 mais 2, né, que dá 5, certo? Mais, agora esse outro aqui, ó, mais com menos dá menos, mais com menos dá menos na multiplicação. 7 vezes 3 é 21, certo? X ao cubo, repete x ao cubo. Então, eu usei a propriedade, daqui para cá, ó, eu usei a propriedade da esquerda para a direita. Ou seja, eu desapareci, eu fiz o parênteses desaparecer, certo? Às vezes, é preciso você usar a propriedade, ó, no sentido contrário, que está aqui, ó, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, você vai fazer o parênteses aparecer, certo? Você vai colocar uma letra ou um conjunto de letras em evidência. No caso aqui é o x, mas pode ser um monômio qualquer. Então, da direita para a esquerda, você vai fazer aparecer um parênteses e colocar um termo em evidência. Vamos lá. Esse mesmo aqui agora no sentido contrário, da direita para a esquerda. Que número eu vou colocar? Que monômio eu vou colocar em evidência? Coloquei até em vermelho aqui, ó. Vamos olhar para os coeficientes. Você vai escolher o MDC, máximo divisor comum. Ou seja, um número que divide esses dois ao mesmo tempo. Ó. Qual é o número que divide o 14 e o 21 ao mesmo tempo? Qual é? O 7, né? O 7, ok? O 7 divide o 14 e o 21. Então você vai botar o 7 aqui, ó. O número que divide os dois ao mesmo tempo, 14 e 21. Agora vamos para as letras. Você vai escolher as letras que aparecem nos dois monômios ao mesmo tempo. É o x, só tem o x. Então você bota o x aqui, ó. A letra que aparece nos dois ao mesmo tempo. E com o menor expoente. Qual é o expoente do x aqui? É 5. Qual é o expoente dele aqui? É 3. Você vai colocar o menor expoente, vai colocar o 3, certo?
Então, os números, os coeficientes, você escolhe o número que divide todos os números ao mesmo tempo. É o 7. Escolhe as letras que aparecem nos dois monômios ao mesmo tempo, com o menor expoente. Tem expoente 5 e 3. Então você bota o menor, é o 3. Ok? Agora vamos lá. Quem é que vai ficar dentro do parênteses? Começando aqui, né? Você divide o primeiro monômio por o 7x3. Ó. Primeiro monômio dividido por 7x3. Está aparecendo aí à direita, do lado. Ó. Certo? Aí fica 14 por 7 dá 2. x5 dividido por x3. Repete a base x e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Divisão de potência de mesma base. Então você divide esse por esse aqui. Ó. O 14x5 por 7x3. O resultado você coloca aqui no parênteses. Ó. 2x2. Faz a mesma coisa com outro monômio. Divide esse menos 21x3 pelo 7x3. Divide, o resultado coloca no parênteses, certo? Aí do lado direito, ó, 21x3 por 7x3. Menos, né? 21 por 7 dá 3, certo? Repete o menos aqui. x3 dividido por x3. Repete a base x3, subtrai os expoentes. 3 menos 3, x0, que é quanto? 1, certo? Ou seja, corta o x3 com x3, fica só menos 3. Certo? Tanto aqui, o menos 3 coloquei no parênteses. Então, não tem mistério. Você quer usar a propriedade da direita para a esquerda, repetindo. O que é que você faz? Você vai destacar um termo aqui, colocar um termo em evidência, fora do parênteses. Quanto aos números, você pega o número que divide todos ao mesmo tempo. Está aqui, ó, é o 7. Ó. Divide o 14 e o 21. As letras que aparecem nos dois ao mesmo tempo, com menor expoente, x3. Agora vai dividir o primeiro monômio por 7x3. O resultado coloca aqui dentro do parênteses. Divide o segundo por 7x3. O resultado coloca aqui dentro do parênteses. Observe que se você multiplicar ó, os monômios, o primeiro pelos outros dois, ó, você volta para a expressão original, certo? Outro exemplo aqui. Esses dois monômios aqui, esse binômio. Eu quero usar a propriedade distributiva da direita para a esquerda. Eu quero fazer aparecer um parênteses. Propriedade distributiva da direita para a esquerda. Quem é que vai ficar em evidência? Ou seja, fora do parênteses. Observe que os coeficientes são 12 e menos 6. Você vai escolher o número que divide os dois ao mesmo tempo. É o 6. Ó. O 6 divide o 12 e divide o 6. O MDC, está aqui o 6, certo? Você escolhe as letras que aparecem nos dois ao mesmo tempo. Tem o x e o y, aqui tem x, y, z. Quais são as letras que aparecem nos dois monômios ao mesmo tempo? É só o x e o y. O z não entra por quê? Porque o z só aparece nesse aqui. Ó. Então, as letras têm que aparecer nos dois ao mesmo tempo. Então, o z não vai entrar, porque o z só aparece no segundo monômio, certo? Pronto. Está aqui o termo que eu vou colocar em evidência. Agora, divido esse primeiro monômio pelo que está em vermelho. Ó. Divido pelo que está em vermelho. 12 dividido por 6, 2. Aqui é o 2. Ó. x3 dividido por x2, x1. Ou apenas x, né? y2 dividido por y1, y1. Pronto, 2xy. A divisão do primeiro monômio com o vermelho dá isso aqui. Ó. Agora o segundo monômio divido com o vermelho. 6 dividido por 6 dá 1, certo? x2 dividido por x2 dá 1 também. Corta o x2 com x2, certo? Z2, y dividido por y1 dá... Corta o y com y, né? Dá y0, que é 1, né? Então, esse y corta com y aqui, ó. Z2 dividido por esse aqui dá o quê? Dá só Z2. Então, dividindo esse monômio aqui por o que está em vermelho, dá só Z2. Pronto. Eu usei a propriedade agora da direita para a esquerda. Ou seja, eu fiz aparecer um parênteses, certo? Vamos para frente. Bom, você pode fazer a seguinte observação. Professor, você disse que eu posso usar a propriedade distributiva da esquerda para a direita. Esquerda para a direita. Nesse caso, eu faço parênteses desaparecer. Eu faço esse parênteses sumir, usando da esquerda para a direita. Mas eu posso usar também, em outras situações, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, eu vou fazer aparecer um parênteses, certo? Ou seja, eu vou colocar um termo aqui em evidência, ou seja, fora do parênteses. Então, da esquerda para a direita, eu sumo, desapareço com parênteses. Da direita para a esquerda, eu faço parênteses aparecer. Quando é que eu sei que eu uso uma situação ou outra?
Da esquerda para a direita ou direita para a esquerda? Vamos ver. Vamos supor que eu quero simplificar essa expressão aqui, ó, deixar ela menorzinha, mais simples. Observe que essa expressão já aparece um parênteses, ó. Então, para me simplificar ela, é bem provável que eu tenha que desaparecer com esse parênteses, dar um jeito dele sumir. Ou seja, usar a propriedade da esquerda para a direita, certo? Para deixar essa expressãozinha menor. Fazer esse parênteses sumir. Então, da esquerda para a direita, você multiplica o x2 pelo y e o x2 pelo 3. x2 vezes y, x2 vezes 3 ou menos 3x2, certo? Repete o outro 3x2 aqui, ó. Observe que esses dois termos aqui, ó, têm as mesmas letras com os mesmos expoentes. Então eles são semelhantes. Você pode juntar eles aqui, ó. Menos 3x2 mais 3x2, 0x2. Ou seja, esses dois se cancelam. Esses dois se cancelam, sobrando apenas o x2y. A expressão ficou bem menor. Eu simplifiquei a expressão. Mas nesse caso eu precisei sumir com esse parênteses, ou seja, usar a propriedade distributiva da esquerda para a direita. Nesse outro caso aqui, ó, eu vou ter que usar a propriedade da direita para a esquerda. Eu quero simplificar essa expressão aqui, deixar ela menorzinha. Observe que tem coisas no numerador e tem coisas no denominador. É possível, é provável que eu tenha que cancelar essas coisas aqui no denominador. Eu tenho que cancelar alguma coisa aqui no numerador e no denominador. Então eu vou dar um jeito de deixar um termo aqui em evidência, fazer o parênteses aparecer, certo? Para que eu possa cancelar alguma coisa com esse y-3. Então eu vou fazer o parênteses aparecer, usar a propriedade da esquerda para a direita. Quem é que você vai colocar em evidência? Eu tenho dois monômios aqui. Você vai ter que colocar as letras que aparecem nos dois ao mesmo tempo. Aparece x2 e y aqui, mas aqui só tem x. Então você vai ter que colocar o x. A letra que aparece nos dois ao mesmo tempo é apenas o x. Então, coloca o x com o menor expoente possível. Tem um 2 e tem um 2. Então, você vai botar o x2. Então, coloca o x2 em evidência, certo? Divide o x2y por x2, dá y. Divide o 3x2 por x2, dá 3. Então, repete o sinal menos, certo? Então, usei a propriedade da direita para a esquerda. Agora, observe que o y-3 aparece em cima e embaixo. Então você pode cancelar, né? É o mesmo objeto em cima e embaixo. Então você pode cancelar. Então vai ficar apenas x2. Então essa expressão aqui ficou apenas x2. Ou seja, usei a propriedade aqui da direita para a esquerda no numerador. Fiz aparecer um parênteses, depois cancelei esses dois números, y-3 com y-3. Ok? Dando apenas x2. Esse outro exemplo. Aqui eu quero aplicar a propriedade distributiva da esquerda para a direita. Nesse exemplo aqui que eu estou destacando. Né? Da esquerda para a direita. Vamos lá. Eu vou dar um jeito de sumir com esse parênteses. Né? Então você vai multiplicar o 6 raiz de x por raiz de x. Ó, esse por esse. Ó, 6 raiz de x vezes raiz de x. Depois multiplica o 6 raiz de x pelo outro termo. Que é raiz de y sobre 6x. Então, 6 raiz de x vezes o outro termo. Está aqui, né? Certo? Pronto. Aqui, agora vem para cá. Aqui você repete o menos 6. E quanto é raiz de x vezes raiz de x? Eu destaquei aqui embaixo. Raiz de x vezes raiz de x. Lembrando que esse x não pode ser negativo. Você não tem raiz quadrada de número negativo. Ele tem que ser de 0 para frente, né? Então isso aqui dá raiz de x elevado ao quadrado. Multiplicado duas vezes, elevado ao quadrado. Certo? Raiz de x é a mesma coisa que x elevado ao meio. Certo? Não deixa de ser raiz de x. E esse x elevado ao meio está elevado a 2. Você repete o x e multiplica esses dois expoentes aqui. Ó. 1 meio vezes 2. 1, né? Fica x elevado a 1. Ou apenas x. Certo? Resumindo, se você pegar uma raiz quadrada de um número elevar ao quadrado, você faz a raiz sumir. Fica só um número, né? Então aplica essa propriedade aqui. Ó. Certo? Esse raiz de x vezes raiz de x, você troca apenas por x. Então deu só x, né? Agora essa outra multiplicação aqui, ó. Essa outra multiplicação. Observe que tem um 6 em cima e um 6 embaixo. Então vai cortar. Então 6 corta com 6, um em cima e outro embaixo. Agora eu tenho que me preocupar com raiz de x vezes raiz de y sobre x. Coloquei aqui do lado direito, ó. Raiz de x vezes raiz de y sobre x. Aqui parece estar muito grande, tem muita coisa, mas é bem simplesinho. É porque eu coloquei os passos aqui, a coisa muito detalhada, né? Mas é bem simples. Vamos lá. Raiz de x vezes raiz de y sobre x. Você pode escrever assim, né?
Esse raiz de y, repito. Esse raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio, não deixa de ser raiz de x, né? E repete esse x que está embaixo no denominador, certo? Para cá, repete o raiz de y. Aqui fica o quê? Divisão de potência com a mesma base. Observe que a base é x. Você repete essa base e subtrai os expoentes. Ó. 1 meio menos 1. Que é o expoente desse x aqui? 1. Ó, x elevado a 1 meio menos 1. Ok? Aí vem para cá. Repete o raiz de y. X elevado a quem? Quanto é 1 meio menos 1? Menos 1 meio. Ok? Menos 1 meio. Você pode colocar esse x no denominador. Ó. O raiz de y eu deixo em cima. Coloco o x no denominador. Lembrando de trocar o sinal do expoente. Ó. De menos 1 meio para mais 1 meio. Certo? Ficou assim. O que é esse x elevado a 1 meio? Ora, eu posso trocar por raiz de x. Então fica raiz de y sobre raiz de x. Ou de maneira mais compacta, posso escrever assim, ó, raiz de y sobre x. Colocar uma raiz só, certo? Então, essa multiplicação aqui, eu posso trocar por raiz de y sobre x. Tá aqui, ó. Essa multiplicação eu troco por raiz de y sobre x. Lembrando que eu cortei o 6 com o 6, certo? Então ficou assim, ó, usando a propriedade da esquerda para a direita. Ou seja, fazendo parênteses desaparecer. Para a gente terminar, vamos ver aqui um uso da propriedade da direita para a esquerda. Aplicação dessa propriedade, direita para a esquerda. Eu quero simplificar essa expressão aqui, ó, deixar ela menorzinha, mais simples. Você pode fazer assim, ó, dividir esse monômio aqui pelo denominador, dividir o outro pelo denominador, certo? Divido o primeiro pelo denominador, usando as propriedades das potências, divido o segundo pelo denominador. Ok? Posso fazer assim. E posso fazer de outra forma. Eu posso aplicar a propriedade no numerador aqui em cima, ó, da direita para a esquerda, fazendo aparecer um parênteses, certo? Quem é que eu vou colocar fora do parênteses, em evidência, no numerador? Você olha para os coeficientes, tem 6 e tem 4. Qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo? Você sabe que é 2, né? Divide o 6 e o 4 ao mesmo tempo. Você vai colocar as letras que aparecem nos dois monômios ao mesmo tempo. Observe que aparece x e y, né? O Z aparece no segundo, mas não aparece no primeiro, certo? Então, x e y aparecem nos dois ao mesmo tempo, com os menores expoentes, né? Você tem o x, tem expoente 5 e 3. Você bota o menor, 3. O y tem expoente 2 e tem expoente 1. Você bota o menor, 1. Pronto. Esse é o termo que eu vou colocar em evidência. Ok? As letras que aparecem nos dois monômios com os menores expoentes. Agora você vai colocar quem no parênteses? Você vai dividir esse monômio por esse aqui que está em evidência. Vamos lá. 6 dividido por 2, 3. Ó, 3 aqui. Ó. x5 dividido por x3. Repito a base x, subtrai os expoentes. 5 menos 3, x2. y2 dividido por y1. Repito a base y, subtrai os expoentes. y1. Então divido esse monômio por esse aqui. Coloco o resultado aqui dentro do parênteses. Faço a mesma coisa com o outro. Ó. Divido esse monômio aqui pelo que está em evidência. Ó. Divido um pelo outro, certo? 4 dividido por 2, 2. Ó. Coloco 2 aqui. x3 dividido por x3, corto o x3 em cima com o x3 embaixo. Então, não aparece x. y dividido por y, corta o y com outro y. Não aparece o y. Fica só z2 em cima. Ó. Z2. Então, divido esse monômio por esse que está em evidência. Fica 2z2. Repito aqui o sinal menos, né? Pronto, repito o monômio de baixo. Pronto, ao chegar aqui você vai dividir esse monômio por esse, ó. Observe que os números você divide em cima e embaixo por 2, ó. Divide em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. x3 corta com x3, em cima e embaixo. Então o x3 vai embora, some. O y corta com y, em cima e embaixo. Então some, fica só 2 embaixo. 2 e 4 ficou só 2 embaixo. Repete o resto que está no parênteses. Esse que está em evidência ficou apenas 1. Você pode escrever de maneira compacta assim, ó. Ó, 3 meios, o primeiro monômio, ó, 3 meios, x2, y1. E esse 2 com esse 2, corta, ó. 2 com 2 fica só o z2, ó. Certo? Escrevo de maneira compacta desse jeito aqui, ó. Certo? Divido o primeiro por 2, divido o segundo por 2. Pronto, está escrito de maneira compacta. Esse último aqui, para terminar, quero aplicar a propriedade da direita para a esquerda.
colocar um parênteses, certo? Eu vou colocar aqui números em evidência. Vamos lá. Eu tenho os coeficientes 12, 6 e menos 10. Qual é o número que divide os três números ao mesmo tempo? Quem é o máximo divisor comum? Quem é que divide o 12, o 6 e o 10? É o 2. Então você vai colocar o 2. Você vai escolher as letras que aparecem nos três monômios. Aparecem nos três ao mesmo tempo. O X aparece no primeiro, no segundo e no terceiro. O Z também. Primeiro, segundo e terceiro. Já o Y não. O Y aparece no primeiro e no segundo, mas não no terceiro. Então você coloca X e Z, porque aparece nos três ao mesmo tempo. Com o menor expoente. O expoente do X aqui é 5, 3 e 4. Bota o 3. Do Z, 3, 2 e 5. Bota o menor, 2. Pronto. Esse é o termo que vou colocar em evidência, certo? E agora, dentro do parênteses, você sai dividindo. Ó. Divido o monômio pelo termo que está em evidência. Divido. 12 por 2, 6. x5 por x3, x2. y2 fica só em cima, não tem embaixo, né? Fica só y2. z3 por z2, z elevado a 1. Pronto. Esse dividido por esse dá o que está aqui dentro. Agora divido ó, esse segundo pelo termo que está em evidência. O nome que está em evidência. 6 dividido por 2, 3. Ó, 3. x3 corta com x3, não aparece x. O z2 corta com z2, não aparece z. Aparece só o y em cima. Ó. Então o resultado da divisão é isso aqui. Ó. Terceiro, divido o terceiro pelo que está em evidência. Esse por esse. Ó. 10 dividido por 2, 5. 5. x4 por x3 dá x1. z5 por z2 dá z ao cubo. Pronto. Aqui é a propriedade da direita para a esquerda. Certo? Eu fiz aparecer um parênteses colocando o termo em evidência. Lembrando que o termo que você coloca em evidência, você olha para os coeficientes e pega o número que divide os três ao mesmo tempo, o MDC. E as letras têm que aparecer nos três monômios ao mesmo tempo. Só aparece o X e o Z, certo? E com os menores expoentes, ok? Aí você sai dividindo os monômios pelo que está em evidência e colocando aqui dentro, certo?